Começa agora o Giro no Paddock, notícia quente na velocidade da F1. A McLaren está em uma fase decisiva na temporada de Fórmula 1 de 2025 e a discussão sobre qual piloto a equipe deve priorizar está ganhando força. Riccardo Patrese, ex-piloto da F1, acredita que Oscar Piastri deve ser o foco principal. Piastri tem demonstrado uma força mental impressionante, liderando o campeonato com 5 vitórias em 10 corridas. Em contraste, Lando Norris, seu companheiro de equipe, está 22 pontos atrás e venceu apenas 2 vezes, o mesmo número de vitórias de Max Verstappen. A pressão sobre a McLaren é grande, já que erros têm permitido que a concorrência se aproxime. Um exemplo foi o incidente no Canadá, onde Norris colidiu sozinho ao tentar ultrapassar Piastri, resultando em um abandono frustrante. Patrese traz uma perspectiva histórica, relembrando sua experiência em 1983, quando a equipe Brabham teve que escolher entre ele e Nelson Piquet para focar no campeonato. Apesar de estar em uma posição semelhante à de Piquet, um acidente em Imola levou a equipe a priorizar o brasileiro, uma decisão que acabou se mostrando acertada, com Piquet conquistando o título. Patrese ressalta que, como em sua época, decisões difíceis são necessárias para o sucesso no campeonato. Ele menciona que, ao aceitar seu papel na equipe, mesmo com sacrifícios pessoais, contribuiu para o sucesso coletivo. Esse tipo de escolha estratégica pode ser crucial para a McLaren neste momento. A história mostra que, por vezes, é necessário um foco claro para alcançar o objetivo maior, e a McLaren pode precisar seguir esse caminho para garantir o título. E assim, a história do automobilismo continua a nos ensinar sobre a importância da estratégia e da resiliência. No cenário desafiador do Red Bull Ring, onde a precisão é essencial devido ao pequeno número de curvas, Pedro de la Rosa, ex-piloto de Fórmula 1 e embaixador da Aston Martin, compartilha suas impressões sobre o GP da Áustria. O circuito é conhecido por punir qualquer erro mínimo, especialmente na classificação, e o gerenciamento de tráfego no Q1 se torna crucial devido ao traçado curto. De la Rosa destaca a importância de respeitar os limites de pista, uma tarefa que se torna mais difícil com os carros maiores, dificultando a percepção dos pilotos. A curva 3 é apontada como ponto-chave para ultrapassagens, exigindo habilidade na escolha do traçado para manter a vantagem. As curvas 6 e 7 são descritas como emocionantes por De la Rosa, com sua alta velocidade e desafios técnicos, tornando o trecho uma parte eletrizante do circuito. Sobre a Aston Martin, De la Rosa reconhece avanços significativos desde a introdução do novo pacote aerodinâmico em Imola, destacando que a equipe tem conseguido colocar pelo menos um carro no Q3 consistentemente. Isso reflete um entendimento aprimorado do AMR25, com a equipe se dedicando intensamente para extrair mais desempenho. Além disso, o lançamento da nova academia de pilotos da Aston Martin é celebrado, com Mari Boia como primeiro integrante. De la Rosa expressa entusiasmo em acompanhar o desenvolvimento de jovens talentos, ressaltando o potencial de Boia dentro da equipe. Encerrando a notícia, um lembrete de como a Fórmula 1 é um equilíbrio delicado entre precisão técnica e estratégia, e como o esporte continua a evoluir com novos talentos e inovações. George Russell, piloto da Mercedes, tem chamado a atenção de várias equipes na Fórmula 1, especialmente da Red Bull. Segundo Juan Pablo Montoya, ex-piloto de F1, Toto Wolff, chefe da Mercedes, precisa se apressar para renovar o contrato de Russell, pois a Red Bull pode oferecer uma quantia significativa para garantir o britânico, caso Max Verstappen decida deixar a equipe no futuro. Russell, que entrou na Fórmula 1 em 2019 pela Williams, enfrentou dificuldades em um período complicado para a equipe. Seu desempenho mais memorável foi o segundo lugar no controverso Grande Prêmio da Bélgica de 2021, que ocorreu sob forte chuva. Em 2022, ele finalmente conseguiu uma vaga na Mercedes, mas não encontrou o domínio que a equipe havia mostrado anos antes. Mesmo assim, conseguiu vitórias importantes, incluindo uma recente no Grande Prêmio do Canadá em 2025, superando Verstappen e seu companheiro de equipe Kimi Antonelli. Atualmente, Russell ocupa a 4ª posição no Campeonato de Pilotos de 2025, mas está sem contrato para a próxima temporada. Montoya destaca que Russell, apesar de estar frequentemente de mau humor devido às dificuldades iniciais na Mercedes, amadureceu e se tornou um dos pilotos mais cobiçados do grid. Com rumores sobre uma possível saída de Verstappen, a Red Bull pode estar de olho em Russell para se preparar para qualquer eventualidade. Assim, a Mercedes precisa agir rapidamente para assegurar um futuro com o talentoso piloto britânico. Afinal, em um esporte onde o tempo é tudo, a rapidez nas decisões fora das pistas pode ser tão crucial quanto a velocidade dentro delas. Sérgio Pérez revelou recentemente que a pressão dentro da Red Bull acabou prejudicando seu desempenho na segunda metade da temporada de Fórmula 1 de 2024.
Após sua saída abrupta da equipe, Pérez compartilhou em um podcast que a Red Bull não o protegeu adequadamente, apesar das dificuldades no desenvolvimento do carro. Ele destacou que mesmo com um contrato assinado até 2026, as especulações sobre seu futuro começaram logo após o GP de Mônaco, criando um ambiente tóxico e estressante. Pérez mencionou que a equipe poderia ter desmentido os rumores, mas, ao invés disso, a pressão aumentou, afetando não só ele, mas toda a equipe técnica do seu lado da garagem. Essa pressão, segundo ele, foi um dos fatores que comprometeram os resultados da equipe. Após sua saída, a Red Bull substituiu Pérez por Liam Lawson e posteriormente por Yuki Tsunoda. No entanto, nenhum dos dois conseguiu alcançar os resultados esperados comparáveis ao desempenho do campeão mundial Max Verstappen. Além disso, Pérez destacou que a saída de Adrian Newey, um dos principais designers da Red Bull, e de Jonathan Whitley, ex-diretor esportivo, também contribuíram para os desafios enfrentados pela equipe. Esses movimentos internos impactaram o desenvolvimento do carro, tornando a competição ainda mais acirrada em um cenário onde a vantagem da Red Bull era mínima, ao contrário do domínio que a Mercedes teve em sua era de ouro. Apesar dos desafios, Pérez afirmou que a Red Bull se arrependeu de sua decisão de deixá-lo ir. Ele lamentou a desintegração de uma equipe que considerava forte e bem-sucedida. A história de Pérez na Red Bull é um lembrete das complexidades e pressões internas que as equipes de F1 enfrentam, nem sempre visíveis para o público. E, como em qualquer esporte, as decisões de gestão podem ter consequências duradouras para o desempenho e a moral da equipe. A Williams está enfrentando desafios significativos com o resfriamento de seus carros na Fórmula 1, algo que se mostrou um problema sério no Grande Prêmio do Canadá. Alex Albon teve que abandonar a corrida devido a uma falha no resfriamento do motor, enquanto Carlos Sainz lidou com o superaquecimento dos freios. A equipe havia adotado uma abordagem agressiva no design da carenagem, buscando maximizar o desempenho aerodinâmico, mas isso acabou revelando fraquezas na infraestrutura da equipe. James Vowles, chefe da equipe, admitiu que a Williams ainda não conseguiu solucionar completamente essas questões. Atualmente, o time depende mais de testes práticos e estimativas humanas do que de simulações precisas, o que não é ideal. Apesar disso, algumas soluções estão sendo desenvolvidas para as próximas corridas, mas Vowles reconhece que a equipe está um pouco atrasada em relação aos concorrentes. Curiosamente, enquanto Albon enfrentou problemas com o motor, Sainz não teve o mesmo tipo de dificuldade com o resfriamento do motor, embora tenha sofrido com a temperatura dos freios, algo comum em Montreal. Isso sugere que o problema não é apenas de configuração, mas talvez também de circunstâncias específicas de cada corrida. Além das questões de resfriamento, a Williams também lida com desafios na execução de estratégias durante as corridas. O GP do Canadá destacou algumas dessas dificuldades, com Albon expressando frustração pelo rádio. Vowles está ciente de que a equipe ainda está longe de competir por títulos e enfatiza a importância de criar uma cultura de melhoria contínua. A equipe está focada em aprimorar todos os aspectos, desde pitstops até a comunicação com os pilotos, buscando excelência em cada uma dessas áreas. Esse comprometimento com o progresso é fundamental para uma equipe que busca voltar ao topo do esporte. No final das contas, o sucesso na Fórmula 1 não vem apenas de inovação tecnológica, mas também de um esforço constante para superar desafios e aprender com cada corrida. Desde que Adrian Newey se juntou à equipe de Fórmula 1 da Aston Martin em março, ele tem feito uma revolução silenciosa. Embora tenha aparecido em apenas uma corrida até agora, o impacto de sua chegada já é sentido intensamente dentro da fábrica em Silverstone. Conhecido por suas exigências de qualidade, Newey não se contenta com o bom o suficiente. Ele está determinado a elevar os padrões, estabelecendo metas ambiciosas e desafiando a equipe a alcançá-las. O diretor da equipe, Andy Cowell, destacou como Newey trouxe uma nova energia, incentivando os engenheiros a superarem suas próprias limitações. Newey não apenas foca em projetar o carro para 2026, mas também em identificar as fraquezas da equipe e oferecer um caminho claro para melhorias. Por exemplo, suas observações sobre a falta de precisão no simulador da Aston Martin foram cruciais para direcionar os esforços de aprimoramento. Mas não é só a tecnologia que Newey está transformando. Ele também está trabalhando para melhorar a coesão da equipe, incentivando uma colaboração mais integrada entre os departamentos, que cresceram rapidamente nos últimos anos. A abordagem de Newey é prática. Ele participa ativamente de discussões e decisões, sempre com um olhar crítico e colaborativo. A chegada de Newey também tem atraído outros talentos de ponta para a Aston Martin, como o novo chefe de aerodinâmica Gioacchino Giacchino e Giles Wood, ex-colega de Newey na Red Bull. Esses movimentos estratégicos mostram que a Aston Martin está se preparando para um futuro promissor.
E, enquanto Newey está ciente de que sua carreira está mais próxima do fim do que do começo, ele está comprometido em deixar um legado duradouro. Ele não só quer criar os melhores carros de corrida, mas também formar uma nova geração de engenheiros talentosos que possam continuar a elevar o padrão da equipe no futuro. Em resumo, a presença de Adrian Newey na Aston Martin é mais do que uma simples contratação de um gênio do design. É uma transformação que promete não apenas elevar a equipe no grid, mas também garantir que ela esteja pronta para os desafios vindouros. Giro no Paddock fica por aqui. Mas a F1 não para. Se curtiu, acelera no like e se inscreve. Aqui, notícia não tem pit stop.